Bem-vindo ao canal Physiquei. Eu sou o professor Thales e eu te ensino tudo sobre física para sua aprovação. Vamos resolver essa questão da prova do Enem de 2015, PPL, e se você não conhece a questão ainda, dá um pause no vídeo e tenta primeiro resolver sozinho ou sozinha. Bom, quais são as informações importantes que foram dadas aqui no texto? Primeiro, temos 3 lâmpadas idênticas. Isso é importante porque suas resistências serão iguais, tá? Ele também fala que a bateria vai manter sua tensão constante, o que já é de se esperar. Uma vez que você tem uma mesma bateria sendo utilizada em situações diferentes, como a bateria é a mesma, a DDP que ela fornece, a tensão que ela fornece, vai ser sempre a mesma. Se você tem uma bateria de carro, por exemplo, que é de 12 volts, independente de quantas lâmpadas você ligue nessa bateria, a DDP total que ela fornece é de 12 volts. Na sua tomada, a mesma coisa. Se na sua casa a DDP da tomada é de 220 volts, não importa se você está ligando um chuveiro, um secador de cabelo, um ferro de passar roupa, a DDP que está sendo fornecida é de 220 volts e ponto final. Isso vai ser muito importante para a parte matemática, tá? E também fala que com a chave aberta, a potência fornecida pela bateria é igual a X. Logo, com a chave fechada, é o que ele vai perguntar no enunciado, qual será a nova potência fornecida pela bateria. Bom, olhando aqui o circuito de pertinho, com a chave aberta, a gente vai simplesmente ignorar a existência das lâmpadas 2 e 3. Ah, professor, por quê? Porque não tem como passar corrente por elas, as lâmpadas estão desligadas, o interruptor está aberto, não passa corrente, é como se elas nem existissem aqui no circuito, que eu vou deixar aqui apagadinho para não atrapalhar a nossa visualização. Apenas com a lâmpada 1 funcionando, temos o circuito mais simples do mundo. Olha só, eu posso dizer que a bateria fornece uma DDP U, vou chamar aqui de polo positivo, aqui de polo negativo. A lâmpada tem uma resistência que eu vou chamar de Rzão, e com isso passa uma corrente que eu vou chamar de corrente I, seguindo do polo positivo para o polo negativo da bateria. Se eu fosse analisar também os potenciais, eu sempre gosto de fazer isso, tá? Na hora de representar um circuito. Claro que no dia da prova você não tem uma canetinha colorida, então você pode ir chamando de ponto A, ponto B, ponto C, mas eu vou usar cores diferentes para representar os potenciais aqui. Ligado ao polo positivo, eu vou ter um certo potencial, e ligado ao polo negativo, eu vou ter um potencial menor. Então essa parte de azul e essa parte de vermelho é para representar a diferença de potencial na qual a lâmpada 1 está associada. Você tem, por exemplo, de um lado um potencial de 12 volts e do outro lado um potencial de 0 volts, então a lâmpada está submetida a uma DDP de 12 volts. Ela tem uma tensão recebida de 12 volts, que é a própria tensão da bateria. Ok, agora vamos para a parte matemática. Como é que eu poderia calcular a potência do circuito todo, né, a potência fornecida pela bateria nessa situação? Vou escrever aqui, chave aberta. E nós temos 3 cálculos diferentes para calcular a potência. Vou começar aqui pelo mais famosinho, que é o π, corrente vezes DDP. Então, eu tenho uma certa corrente, eu tenho uma DDP total, e ao calcular isso, nós temos um valor resultante igual a X. Então, I vezes U é igual a X. Guarda essa informação no bolso. Ah, professor, mas eu pensei naquela outra fórmula de potência que, ao misturar com a primeira lei de Ohm, pode escrever DDP ao quadrado sobre a resistência do circuito, que vale R. Tudo bem, DDP ao quadrado sobre R também tem que me dar o mesmo valor da potência total, que é igual a X. E a terceira opção, também misturando com a primeira lei de Ohm, a potência total do circuito é a corrente total vezes a resistência total, o que é I quadrado vezes R. Então, fazendo esse cálculo, também temos que chegar no mesmo valor de X. Beleza? Guarda essa informação. Eu estou fazendo de todas as formas possíveis para você não ficar preocupado aí se fez de um jeito errado e deu certo, né? Se foi pura cagada. Então, já sei que nos comentários sempre surge essa dúvida, né? Ah, professor, fiz desse jeito, pode, não pode, foi sorte. Então, vou fazer a resolução mais completa possível aqui para vocês. Agora, vamos para a parte mais complicadinha, que é fechando a chave. Volta para a figura. Vamos recolocar as lâmpadas 2 e 3
E vou preencher também com os potenciais da bateria. Do lado esquerdo de azulzinho, do lado direito vermelho. Tem uma diferença de potencial também, que é a mesma que chega para a lâmpada 1. Só que em cima, como são duas lâmpadas em série, essa DDP vai ser dividida. Então as duas acabam brilhando menos do que a lâmpada 1. Elas vão ter um brilho menor porque elas estão associadas em série. A gente já pode calcular a resistência total do circuito. Vamos fazer devagarzinho. Aqui em cima primeiro. Vamos juntar as lâmpadas 2 e 3. Ao fazer isso, lâmpada 2 mais lâmpada 3, a resistência por cima é igual a 2R. Isso faz com que a corrente por cima seja metade da corrente que passa pela lâmpada 1. Pensa comigo, primeira lei de Ohm. A corrente não é igual a DDP sobre resistência. Mas espera aí, se por cima a resistência é o dobro, então a corrente por cima acaba sendo metade. Vou fazer a setinha representando a corrente elétrica por cima. Coloco que é igual a I sobre 2. E, portanto, toma cuidado agora, se por cima eu tenho I sobre 2 e por baixo, na lâmpada 1, eu tenho a mesma corrente I de antes, qual que é a corrente total fornecida pela bateria? É só somar as duas correntes que se dividiram da corrente total. Vai ficar I mais I sobre 2, que é 3 meios de I. Corrente mais metade da corrente é 1,5, mas para deixar em forma de fração, eu prefiro 3 sobre 2. Ah, professor, eu faria diferente, eu faria primeiro a resistência total. Pode ser, vamos voltar para a resistência equivalente. Em cima eu tenho 2R, embaixo eu tenho R. A gente tem agora uma associação em paralelo. Em cima está em paralelo com a lâmpada 1 de baixo. Numa associação em paralelo, a resistência equivalente é dada pelo produto dividido pela soma. Vai ficar então 2R vezes R, que divide 2R mais R. Isso vai ficar 2R ao quadrado sobre 3R. Simplificam um R de cima com um R de baixo, o que vai dar exatamente 2/3 da resistência R de cada lâmpada. Ok, guarda essa informação. Temos praticamente todos os valores do nosso circuito. Todas as informações a gente agora já tem. Eu já sei a corrente total. Vou até passar aqui, ó, dar um destaque que essa é a corrente total, 3 meios da corrente anterior. A gente tem a resistência equivalente em relação à resistência anterior, mas a DDP não foi alterada. Então, de novo, a bateria é a mesma, a DDP total no circuito continua com o mesmo valor U que eu fiz nos primeiros cálculos. Vamos refazer o cálculo de potência, só que agora com a chave fechada. Vou chamar de P', só para a gente diferenciar a potência antes com a potência depois. Essa é uma clássica questão de situação inicial e situação final, aí eu posso chamar de linha só para não confundir com antes. A potência P' é igual a corrente linha vezes a DDP. Ah, professor, coloca a DDP linha também. Não, não precisa porque a DDP é a mesma, então deixa quieto. Mas essa corrente I linha, eu vou fazer a substituição com 3 meios da corrente I. Olha a mágica acontecendo, 3 meios de I vezes U. Mas espera aí, esse produto I vezes U é exatamente o que a questão tinha chamado de X. É a potência antes de eu ter fechado a chave. Logo, a nossa resposta é igual a 3 meios de X, 3 meios da potência anterior. E isso já dá para marcar o gabarito. Tem que ser a letra C. Então, em outras palavras, de forma resumida, era só você perceber o que acontece com a corrente total do circuito. Perceberam que a corrente é multiplicada por 3 meios, então a potência, que depende da corrente, também fica multiplicada por 3 meios. Ah, professor, mas eu fiz de outro jeito. Tudo bem, quer ver que vai dar certo? Ó. Vamos seguir o segundo caminho, a segunda fórmula. Potência P' é a DDP ao quadrado sobre a nova resistência do circuito, resistência equivalente do circuito. Vai ficar DDP ao quadrado não mexe,
Só que na resistência equivalente, ao invés de ser apenas 1R, uma única lâmpada, será de 2/3 de R. O 2/3 que está no denominador faz multiplicando pelo inverso, passa para cima, invertendo a fração, o que vai nos dar 3/2 de U ao quadrado sobre a resistência. Opa, olha a mágica acontecendo aqui mais uma vez. DDP ao quadrado sobre R, isso é exatamente a potência de antes, que foi chamada de x. Então, isso equivale a 3/2 de x. A mesma resposta, porque o cálculo é diferente, mas tem que ser a mesma coisa no final, né? É apenas uma forma, um caminho diferente de você resolver. E, por fim, se você ainda não está satisfeito, vamos para o cálculo de corrente ao quadrado vezes a resistência. Só que agora a resistência total do circuito, que é a resistência equivalente. Bom, na minha humilde opinião, essa última fórmula não seria a maneira mais inteligente, tá? Por quê? Porque a corrente muda e a resistência também. Vamos ter que fazer duas substituições, ó, tanto na corrente quanto na resistência equivalente. As formas anteriores foram mais fáceis porque a DDP, como não foi alterada, não teve que fazer substituição nenhuma. Essa é a dica que foi dada no texto. A tensão se manteve constante. Aproveite essas dicas do texto. Se a tensão não mudou, escolhe uma fórmula que tenha tensão, justamente para ficar mais fácil de analisar matematicamente falando. Mas ok, aqui também vai dar certo, é só fazer as substituições corretamente. Nós vamos ficar com 3/2 da corrente I ao quadrado vezes a resistência equivalente, que é 2/3 da resistência de cada lâmpada, Rzão. Isso vai dar 3/2 ao quadrado, ficaria 9/4. Né? 3 ao quadrado é 9, 2 ao quadrado é 4, só que vai acabar simplificando com 2 de cima e com 3 de baixo. Então, 9 ao quadrado sobre 3, simplifica e volta a ser 3. O 2 ao quadrado de baixo, simplificando com 2 de cima, vai ficar 4 simplificado com 2, é 2. I ao quadrado vezes R. Mais uma vez, a mágica acontecendo. Esse produto é exatamente o valor de x antes de fechar a chave. Então, também temos a mesma resposta de 3/2 da potência x. Então, aqui é para ninguém ter dúvida se por um caminho vai dar certo e por outro vai dar errado. Eu vejo até muita gente falando que para tal questão tem que usar essa fórmula de potência, como se a outra fórmula tivesse errada. Nada disso. É só porque às vezes tem um caminho mais fácil do que outro. Só que fórmulas diferentes que calculam a mesma coisa tem que dar no final a mesma resposta também, apesar do caminho ser às vezes mais trabalhoso ou mais fácil. Beleza? E aí, gostou desse vídeo? Fez sentido para você? Então deixa o like, comenta a sua dúvida se tiver, se inscreve no canal para eu continuar trazendo esse tipo de conteúdo que vai me ajudar demais. E se quiser um curso de física completo, começando do zero, com essa mesma metodologia que você viu aqui agora, então acesse meu site que eu vou deixar aqui na descrição. Muito obrigado e até a próxima.